do versículo 1 até o 4. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 até o 4. Enquanto você procura em sua Bíblia, ou no seu smartphone, iPhone ou tablet, pelo aplicativo Bíblia, tem alguns que não têm ainda as escrituras, mas tem o smartphone no momento. Eu quero externar um pouco a minha gratidão ao nosso pastor Arnóbio Tavares de Lima, presidente aqui do campo de Rio Largo, assim como toda a sua família, e também ao Dr. Góes e a irmã Aline, sua esposa, por ser um canal de bênção para eu poder estar pregando aqui nesta manhã. Também louvo a Deus por cada cantor, levita que cantaram hoje, que foi uma bênção. Também ao nosso presbítero e dirigente Marinho, o homem de Deus, homem que traz o cajado e ao mesmo instante um bordão, e depois ele traz o alívio com a palavra do poderoso Deus. Assim também, louvo a Deus por cada um que está assistindo este programa, Louvor e Palavra. E eu já quero aproveitar que você, por favor, clique em compartilhar. E links para poder mandar no Facebook, WhatsApp, Telegram, para poder compartilhar a palavra com outros, para que este programa venha a crescer mais do que já está crescendo. São mais de 34 mil já inscritos, e também muitos que estão falando, e são mais de outros estados que estão assistindo esta live, 62% já na estatística, e isso está sendo glorioso. Que Deus abençoe cada um, e a cada um que está participando e que está começando a compartilhar o Louvor e Palavra. Bom, a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 4, vai dizer: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Versículo 2: Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. Versículo 3: E disse serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. Versículo 4: E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. Em nome de Jesus. Amados, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, no livro de 2 Reis, percebemos que ele fala da monarquia de reis, a qual vieram, e é histórico. Certamente, a Bíblia tem algumas divisões, se você perceber, no livro de Gênesis a Deuteronômio, que são os 5 livros do Pentateuco. Estes 5 livros que foram escritos por Moisés é uma classificação. Se você pegar os livros históricos, que vai começar de Josué até Jó, você vai perceber que são livros históricos, e assim poéticos, epístolas e etc. Assim, este livro, como ele é histórico, percebemos que em 1 Reis e 2 Reis, houve esta monarquia entre os reis e sucessões, e dentro desta monarquia houve homens de Deus que eram classificados como profeta naquele tempo, homens de visão, homens de palavra, homens de unção, homens que não deixavam o azeite espiritual escorrer tão facilmente, assim como o salmista escreve: o azeite que escorre sobre a barba de Arão. Estes homens sempre tinham a lamparina acesa, assim como está descrito no livro de Levítico, se não me falha a memória, ou de Números, quando os sacerdotes tinham seus turnos de 24 horas, cada um em sua divisória, nunca deveriam deixar faltar azeite na lamparina, para que na casa do Senhor tivesse escuro. Sempre deveria existir a luz para iluminar a casa.
Assim, estes homens na esfera espiritual nunca deixariam de estar com as lamparinas acesas. Se as suas lamparinas fossem apagadas, certamente Israel teria um declínio tão fácil que não perceberia que a sua vida espiritual estaria desmoronada. Assim, era por isso que era necessário, não era preciso, mas era necessário haver profeta naquele tempo. Quando nós observamos o livro de 2 Reis, capítulo 6, percebemos que há uma escola de profeta. Sim, uma escola de profeta. Eu estava analisando e fiz alguma comparação com dois tipos de Bíblia, a Bíblia revista atualizada e a corrigida, e comparei com a NVI. E encontrei uma pequena diferença em uma palavra. Na NVI tinha discípulo dos profetas. Na atualizada ou corrigida tinha filhos do profeta. Mas aí surgiu uma pergunta. E qual foi a pergunta? A pergunta é: por que uma diz discípulo e a outra diz filhos? Existe uma grande diferença? Sim. Mas quando peguei na Bíblia de Estudos da Reforma, percebi que há uma diferença, porque naquela cultura, daquele tempo, quando um homem ou uma mulher, seja de família ou não adotada, eles classificariam como fraternal a ser chamado de filho, mesmo não sendo do sangue. Por isso que diz discípulo ou filhos dos profetas, porque estariam abaixo dos homens de Deus para poder aprender e poder usufruir da palavra do Eterno. Assim, quando nós percebemos que estes discípulos dos profetas, também analisei com mais afinidade quem é que estava ensinando estes discípulos ou filhos dos profetas. A Bíblia diz que eles chegaram a Eliseu, mas como a Bíblia diz que eram discípulos dos profetas, então devemos interpretar de forma conclusiva que não era Eliseu que ensinava aos discípulos, mas sim os outros profetas que haveria na terra de Israel. Quando eu analiso este ponto, eu percebo que Eliseu era o tutor, mas o diretor da escola bíblica, naquela escola de profeta. Quando eu percebo isso, eu gosto de analisar a história. Vamos perceber que neste texto podemos usufruir de um tema. E qual é o tema? Os principais pilares de uma escola profética. Os principais pilares de uma escola profética. Primeiro pilar. O primeiro pilar de uma escola profética nada é que nada menos o conhecimento. O conhecimento a qual muitos podem dizer, mas como assim conhecimento? O conhecimento é muito vasto, há várias literaturas, mas eu não estou falando desse tipo de conhecimento. Eu estou falando do conhecimento que vem da Escritura. A Escritura, de certo, ela vem também de uma palavra grega, theopneustos, que significa aspirado por Deus. É certo que quando o nosso amado apóstolo Paulo escreveu 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15 ao 16, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus para
ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça todo homem de Deus, para que seja perfeito e perfeitamente para atuar em toda a obra de Deus. Percebam uma coisa: quando o nosso amado Paulo escreve isso, ele quis dizer que as Escrituras, nenhuma parte dela, não existe algum ponto fora que não seja inspirado por Deus. Toda a Escritura do livro de Gênesis, Apocalipse, os 66 livros das Sagradas Escrituras, foram inspirados por Deus. Por isso que quando nós pegamos nas Sagradas Escrituras, percebemos que existe um teto, uma inspiração que veio do fôlego de Deus. Elias, existe dúvida? Claro que não. Quando ele fala inspirada divinamente, ele não está falando de um Deus falso. Primeira coisa de destacar aqui. Quando nós vamos para o livro de 1 Reis, capítulo 16, existiu uma mulher maléfica, uma sacerdotisa prostituta, que quando era para cultuar o Deus dela, ela fazia corporação sexual dentro do culto que era de Asera, a deusa Asera dos cananeus. Este Deus não é o Deus que inspirou as Escrituras. O outro Deus é o Deus do pai dela, o Etibal. O Deus dele era Baal. Tem Baal Zebub, Baal Peor. Este Deus, para poder adorar ele, para chamar a atenção dele, deveria se cortar. É este Deus também que não inspirou as Sagradas Escrituras. O Deus do panteão olímpico da Grécia, Zeus, o Deus do trovão, Afrodite, e entre outros, como Atena, uma da principal. Esses tipos de deuses que não estão olhando, vendo, e que não inspira. Por quê? Porque são deuses falsos. Mas o Deus que eu prego, o Deus que Marinho prega aqui, é o Deus verdadeiro. Qual o nome dele, Elias? É aquele Nazareno, o Galileu, que desceu para salvar, libertar, curar a tua vida. Este Deus que eu prego. Alabracanto. Quando nós vemos que o conhecimento é um dos pilares principais na congregação, nós vemos que o escritor aos Hebreus, ninguém sabe se foi Apolo ou se foi Paulo, mas é anônimo, mas está lá, vai escrever no capítulo 4, no versículo de número 12, as Escrituras, a palavra é como uma espada de 2 gumes que entra, aleluia, e corta de um lado e do outro, e faz divisão entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e também discerne os teus pensamentos e os teus propósitos. Elias, me explica melhor o que você quer dizer. Quando você tem afinidade, intimidade com a palavra de Deus, ela faz o que outro não faz. Ela faz que literatura diferente ou histórica não faz. Ela vai na alma, ela vai no espírito, ela atravessa, e o que existe lá desagradável, ela arranca, ela tira, ela liberta, ela cura, ela salva, ela atua de forma diferente. É a palavra. Esta palavra é viva e eficaz. É a palavra que muda a tua vida. É a palavra que transforma.
é a palavra que é a luz no meio da escuridão. Certamente um dia o salmista Davi escreveu o Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aquele que anda na palavra pode descrever no livro de Salmos 1:3: tu serás plantado junto de ribeiros de água, e tudo quanto fizer prosperará. Porque Elias disse: porque toda árvore, tudo aquilo que é plantado perto do ribeiro, nunca falta água, nunca falta água, nunca falta água. E quem é essa água? Esta água que mana, esta água que é o rio, esta água que não termina, esta água que não tem término, é o Espírito Santo, é o que está atuando, é o que está trabalhando, é o que está fazendo o efetuar na tua história, na tua vida. Quando nós percebemos que o conhecimento é um dos pilares principais, nós também não devemos recusar de forma alguma que nessa escola de profeta havia palavra. Nunca faltou o pão, nunca. Essa escola começou no livro de 1 Samuel, capítulo 10 e o capítulo 19. Quando Samuel montou uma casa dos profetas, ali era tão forte, era tão tremendo, que quando Davi chegou lá, quando qualquer um pisava em Ramá, eles saíam doidos profetizando. Quando Saul ficou sabendo que Davi está na casa de Saul, está na casa de Samuel, está em Ramá, nas casas do profeta, na casa onde não falta pão, na casa onde tem palavra de dia e de noite, ele está lá. Saul vai doido pegar Davi. Quando ele põe, Marinho, o pé na terra de Ramá, quando pensa que não, o Espírito do Senhor domina ele, e ele começa a profetizar que nem doido. Ele profetizou da entrada até a casa do profeta. E quando chegou na casa do profeta, ele tirou as roupas, despiu-se e ainda ficou profetizando. Porque na presença de Deus, quem entra, ele tem que bailar. Na presença de Deus hoje, quem entra, ele fala línguas estranhas. Quem entra na presença, aleluia, profetiza. Glória. Não pode faltar a palavra na casa, na escola dos profetas, senão os homens morrem. Senão vai ser uma casa desgovernada. Por quê? Não é somente oração, mas tem que haver palavra. Segundo pilar. O segundo pilar é a oração. O significado do nome oração é pedir, rogar, clamar. Aquele que sempre pede, Jesus fala, a porta vai se abrir. Aquele que clama, aquele que chora, no livro de Apocalipse 5, as lágrimas dele são derramadas em uma taça, e o anjo leva para o céu. Aquele a qual que se derrama na presença de Deus, como disse o profeta Isaías 59:1, não está com os ouvidos agravados para que não possa ouvir, e não está, aleluia, os seus olhos cegos para que não possa ver. Deus está vendo o que você está passando. Deus está analisando a tua história. Deus está circuncidando. Deus está analisando o que você está passando. E certamente que quando o Senhor, Ele vê o nosso clamor, tem certo momento que Ele não atua na hora. Ele não vai atuar na hora que você quer. O que está determinado, o que está escrito, o que está assinado, é no tempo dEle, na hora dEle, no momento dEle, escrito por Ele, determinado por Ele. Por isso que Eclesiastes 3, espera, porque tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu.
A oração que Ana fez foi uma oração diferente. Por quê? Porque quando ela estava sendo oprimida em casa pela nação, porque a nação tinha um certo repúdio para aquela mulher que não poderia ter filho, porque ela não era estéril, ela não nasceu estéril, ela ficou após. Isso é um mistério. E quando ela estava sendo afligida, ela estava angustiada, oprimida, o que é que ela foi fazer? Ela foi passar na cara de Penina? Ela foi reclamar? Não. Ela ficou calada. Sabe o que ela estava projetando? Quando eu chegar em Siló, quando eu subir na casa de Deus, eu vou falar com aquele que pode me ouvir. Quem pode me ouvir não é o pai, não é a mãe, quem não pode me ouvir não é um amigo, não é o marido, não. Mas eu tenho um que tem uma resposta objetiva, eu tenho um que tem uma decisão concreta, eu tenho um que olha para mim, se compadece e tem misericórdia. Ele se chama o Deus vivo, o Jeová Yahvé Jireh, aquele que responde às orações dos aflitos. Ela foi, subiu, chegou em Siló e começou a derramar o seu espírito na presença de Deus. Ela começou a clamar, rogar, mas nada saía da sua boca, apenas os lábios tremiam. Quando pensa que não, o sacerdote, o líder do templo chega, olha para ela e diz: mulher, tu estás embriagada? Ela diz: meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou angustiada, eu estou pedindo a Deus, eu estou clamando a Deus por uma resposta. Aí o homem de Deus diz: certo, vai para casa, porque o que tu pediu hoje, Deus vai conceder o pedido do teu coração. Ela chega, ela limpa os olhos, estava chorando, já foi o suficiente, se alegra, chega em casa, ela fica feliz, saltitando. Penina não sabe o porquê, mas ela sabe que quando Deus promete algo pela boca do homem de Deus é diferente. Se você receber uma palavra de Deus, segura ela, porque Deus não é um para quem minta, nem filho de um para que se arrependa. Se você tem uma palavra de Deus no coração, segura aí, porque Deus vai realizar o desejo do teu coração. Ana! Fica quieta, mulher, porque Deus está trabalhando no profundo, no oculto e no escondido, porque Ele vê além dos teus olhos. Tranquiliza, não te desespera, porque Deus irá providenciar o cordeiro para o holocausto. Quando a oração é necessária, amados, amigos, nós podemos analisar um dos tais que se destaca na Bíblia. No livro de 1 Reis 17, versículo 21 e 22, a Bíblia diz que quando o filho da mulher de Serapta morreu, ela foi falar com o profeta. Ela foi dizer: o meu filho morreu. Você não disse que Deus é com você, porque ele morreu. Calma, porque eu ainda nem fui lá no quarto dele. Ele deixa a mulher lá, ele vai entrar no quarto, fecha a porta. O segredo do crente: chega em cima do menino. Meu Deus, essa imagem é um cenário, é como se fosse em Gênesis capítulo 2, e quando Deus formou do barro o boneco, não havia vida, Maria, não havia, mas Deus chegou e soprou o quê? O Espírito. E como foi? Elias se lembrou: se certamente Deus é comigo. Ele chegou em cima do menino, nas narinas dele, e começou a soprar,
soprar. É assim o mover de Deus na tua vida. Ele está soprando, Ele está soprando, Ele está tirando o que não agrada, Ele está arrancando, Ele está tirando, Ele está arrastando tudo aquilo que não é possível na presença dEle. Ele está soprando vida. Aí o menino começa a respirar. A oração de um justo tem muitos seus efeitos. Um profeta, vários de uma nação, mas um fazia a diferença. Capítulo 18. Elias vai desafiar 850 profetas. 450 eram de Baal. O restante de Azera. Ele vai dizer: vamos clamar ao Deus, e o Deus que responder é o Deus dessa nação. Pega o seu bezerro, pega o seu sacrifício. Eles começaram a pegar 850 homens. Pegaram o sacrifício, colocaram e começaram a clamar de manhã. A Bíblia diz de manhã. E quando começaram a clamar, até meio-dia o Deus dele ainda não haveria respondido. E sabe o que eles começaram a fazer? A se latear, a se cortar com os canivetes. Aí Elias vai dizer: será que o seu Deus não está viajando? Será que o seu Deus não está ocupado no banheiro? Certamente, porque ele não está te respondendo. Deixa agora de lado, vem para cá. O cenário muda. Vai para um profeta. Ele abre o rego ao redor do altar, monta 12 pedras do altar. 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Ele põe agora a lenha, e depois em cima da lenha coloca o sacrifício, o bezerro cortado. E quando eu pensei que não, ele começa a falar bem assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, mostra-te que tu é o Deus, que é o Deus que chamou, que escolheu e que elegeu este povo. Mostra-nos, Senhor, um sinal, e este sinal é com fogo. Quando que pensa que não, do céu parece uma iluminação tão forte que começa a rodear o altar de cima para baixo e de baixo para cima. As pedras estavam lá, estavam a madeira, estava o bezerro, estavam as águas. E quando o fogo desceu, consumiu o sacrifício, consumiu o graveto, consumiu a água. Mas as 12 pedras ficou lá, mostrando que o Deus é o Deus de Israel. É o Deus da tua vida, é o Deus da tua história. Ele não mudou e nem mudará. Ele não mudou e não mudará. Ele é o Deus que está trabalhando no teu lar aos poucos e tu não percebes. Glória a Deus. Após isso, havia no capítulo 19 algo no profeta de indagação. Ele diz a Deus: Deus, eu sou supremamente zeloso. Eu sou zeloso. Mas eles não. O Senhor respondeu de várias formas, eles não te atenderam. Mas eu, Senhor, eu fui zeloso com a tua casa. Nada é que nada menos que me leve, me mate, porque eu estou mal nesta nação. Deus vai mandar ele sair da caverna. Ele põe em frente à caverna. Aparece o primeiro sinal. É um vento tão forte que até as penhas dos montes
começam a quebrar. Mas a Bíblia diz que Deus não estava lá. Quando pensa que não, aparece um terremoto, abalando. Mas a Bíblia diz: Deus não estava no terremoto. Quando pensa que não, Deus mostra um fogo arrodeando o profeta. O profeta está com medo. Aí a Bíblia diz: Deus não estava no fogo. Quarto, quando pensa que não, uma voz mansa, suave, vai falar com o profeta dizendo: ei, o teu ministério não acabou, homem. Tem coisas ainda para fazer, não é hora de morrer não. Não é hora de recuar, é hora de fazer a minha obra, porque está parado. Sai da caverna, Elias. Deus desceu na terra, decamando robine que me neve assou, estatuando na cominaragaçou. Deus vai, aleluia, mudar o rumo da tua história. Deus vai transformar. Nem que Penina tenha que sair do recinto, nem que Penina tenha que se mudar, mas Deus vai entrar assim, vai. Ah, meu Deus do céu. Nunca na casa do profeta pode faltar oração. Na escola do profeta não pode faltar conhecimento. Não pode. Mas tem um terceiro. O terceiro é profecia. Profecia. Quando nós vai para a epístola de 1 Coríntios 14, versículo 1 ao versículo 5, o apóstolo Paulo, ele escreve, dizendo: é melhor ter profecia, é melhor que profetize, do que falar em línguas, é melhor que na casa do Senhor haja profeta. Que eu quero dizer, que haja profecias lá, que hajam crentes determinados na palavra, porque existem dois tipos de profecia. A primeira é quando o homem de Deus está pregando e vê que a palavra está fluindo, os irmãos estão recebendo, e segundo, baseado nela, ele profetiza. Deus está. Primeira profecia. Segunda profecia é quando o profeta, o significado do profeta é porta-voz de Deus. E profecia é algo que se anuncia, proclama, que fala, que pronuncia do que vai acontecer, uma revelação. O homem de Deus, o porta-voz, recebe. Quando ele recebe, ele pronuncia, ele só é apenas um canal de Deus para a tua vida. Ele só apenas reproduz. Quem produz é Deus, e o profeta reproduz. Disse, falou o sábio Salomão, capítulo 29, versículo 18: se não há profecia na casa, a nação perece. Quando existia essa escola de profeta, presbítero Marinho, lá não faltava conhecimento, não faltava oração, não faltava profecia. Era por isso que havia aluno interessado para aprender. Não era levado ao vento. Se estava na casa, profetizava. Se estava na casa, orava. Se ia para casa, profetizava: o meu marido vai se converter. Chegar na igreja, orar: eu não vou desistir pela minha família. O diabo quer que eu recue, que eu volte, mas eu sou profeta de Deus. Eu não vou voltar.
Eu não vou recuar. Eu estou participando da escola divina. E quem está na escola, e quem participa da escola, ele sabe, ele analisa, Peixes Marinho, ele analisa tudo que existe, tudo que há, e sabe que quando o número está crescendo, sabe o que ele faz, o líder? Está lá no canto dele. Mas os alunos estão um pouco agoniados, porque um em cima do outro, o sol batendo, é o cara pregando, é o pregador falando, é o profeta profetizando, o outro passando experiência, o outro tendo uma tradição, o outro passando o Pentateuco. Aí quando pensa, um gruda no outro, o aluno, suando, um pegando o grudo do outro, era de manhã e de tarde da escola. O que acontece? A escola está pequena. Se ajuda. Rapaz, vamos falar com o profeta. Não é com os profetas, professores, não. Nós temos que falar com o diretor. Porque nós temos que aumentar isso aqui. Chega no diretor, Eliseu. Ele diz, profeta Eliseu, diretor, nós estamos com um problema. Qual é o problema, filho? A escola está apertada demais. Está estreito aqui. Nós devemos ampliar, melhorar. Aí o profeta olha, sim, e a solução? Nós, alunos, vamos no Jordão, onde tem uma densa floresta, com madeiras de acácia, salmagueiro, e vamos pegar estas madeiras, fazer viga, para construir uma escola lá. Temos a tua permissão? Está assinado, vai. Está assinado, vai fazer a casa. Vai fazer a casa. Vai fazer a escola. Porque quem está na escola do profeta, ele adere à palavra, ele adere à oração, ele adere à profecia, mas ao mesmo instante, ele tem visão para ir no além. Só que o interessante, meus amados, é que chegou um discípulo. É o diferencial da igreja. Chegou para o diretor e disse: vamos conosco. Sabe o que esse discípulo, que se diferencia de todos, ele quis dizer? Nós precisamos de uma experiência lá. Caso haja alguma coisa, vai ter o Senhor. Tá velho? Tá. Tá com a bengala? Tá. Mas ainda presta. Deus chamou Abraão com 90 anos para ser pai. Deus chamou Sarai com 90 anos para ser mãe. A idade não mostra diferença alguma na presença, porque quem está cheio dela profetiza. É a presença que faz a diferença, é a presença que muda. Ele foi. Quando ele foi, aconteceu que o machado era muito caro, o ferro. Naquele tempo, hoje você compra por preço de banana, mas naquele tempo era muito caro, caríssimo, o ferreiro fazer. Quando eles pegam emprestado, um deles, ele está cortando. Oh, glória! Eu acredito na felicidade dele. Glória, glória, aleluia. Trabalha, vamos edificar a casa. Vamos fazer uma escola maior. Glória, glória, aleluia. E o outro: se tu, minha alma, a Deus cortando a madeira,
E o outro, espírito, alma e corpo, cantando. Você acha que o diabo gosta de quem canta e louva a Deus? Você acha que quando você chega na congregação, adora e bendiz o nome do Senhor, você acha que os demônios estão nem aí? Eles estão incomodados, sabe por quê? Porque um dia era eles que estavam lá cantando, e hoje é você que está adorando e bendizendo o nome de Deus aqui na casa do Senhor, e tem esta rica oportunidade de fazer isso. Quando pensa que não, um deles está cortando, mas para a infelicidade deles, o ferro vai sair do cabo e vai parar no rio. Presbítero Marinho, sabe aquela situação que quando você olha no celeiro não tem quase nada, aí você pega algo emprestado e você não tem como devolver? Como crente, eita rapaz, complicou para o meu lado. Vou dar mau testemunho? Eu vou passar o quê? Mas ainda há profeta na casa de Deus. Quem pode adorar por causa disso? Ainda há homem de experiência, ainda há homem de incumbência bíblica, ainda há homens de cultura bíblica, ainda há homens que guardam o pioneirismo da Assembleia. Ainda camanaraga sóbria. Ainda chama Eliseu, reserva. Chama o velho. Chama o velho. Chama, tá velhinho. Qual foi o problema? Rapaz, o machado flutuou. O machado caiu. Está no rio. Estamos todos aperreados. Ele está perturbado e ele é emprestado, Eliseu. Quando a presença de Deus está presente, nada se torna impossível. Pega um graveto, rapaz. Pega o graveto. Pegou o graveto. Jogou o graveto. Quando jogou o graveto, quando pensa que não estava todo mundo olhando, e agora, rapaz, o que vai acontecer? O machado, que é ferro pesado, começa a flutuar. O que eu quero dizer com isso é que existe uma escola de profeta, que existe palavra, e nessa escola de profeta que existe oração, e que existe profecia, o impossível, os três pilares principais de uma escola de profeta, para se tornar possível aquilo que você não viu, aquilo que ouviu não ouviu, e que não chegou ao coração do homem, é o que Deus te revela para você. E é por isso que nessa escola de profeta está chamando discípulos que estão fora delas. É você. Vem para a casa do Senhor. Está afastado, experimentou, mas saiu. Mas Jesus está dando uma oportunidade para você voltar para a escola dos profetas. A igreja está de portas abertas. O Senhor marcou uma história com você, mas você se afastou, saiu. Mas Deus dá outra oportunidade. E não é para se afastar não, é para chegar mais perto. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.